Salve, torcida alvinegra, sejam bem-vindos ao canal Botafogo Eterno. Meu nome é Conrado. Pessoal, estamos em algumas semanas espetaculares na questão de boas notícias, então eu vou começar aqui com uma nova entrevista do John Textor, dessa vez para Botafogo TV. Eu já tinha feito um vídeo anterior, né? A entrevista dele para o GE, que foi muito boa, muito animadora, assim, que inclusive eu vou deixar o card aqui para quem não assistiu. Inclusive tem uma em relação ao scout, um head scout ali, uma definição bem nítida dele do ponto de vista do Textor em relação a isso, né, nesse outro vídeo. Então dá uma passadinha lá que na próxima pauta desse vídeo ainda vou mencionar scout. Não vou me aprofundar muito porque eu já fiz isso no vídeo anterior, né? Então quem tiver interesse dá uma passadinha lá. Agora em relação a essa última entrevista do Textor para Botafogo TV, que foi ainda melhor do que a para o GE, que já foi excelente, ele abriu alguns novos pontos aqui em relação à parte prática, né, do que ele pretende implantar no Botafogo. E assim, o que ele citou é que ele pretende que o Botafogo futuramente tenha entre 10% e 20% de jogadores do nosso clube de origem internacional. Aí, aquele negócio, né, internacional não simplesmente da América do Sul, como todos os clubes brasileiros praticamente fazem, mas internacional de forma geral mesmo, praticamente possibilidade de qualquer dos cantos do globo, né. E ele citou a possibilidade de alguns jogadores americanos, que eles têm talento, mas não têm oportunidade, seja na MLS ou seja em outros lugares. E ele também citou que ele tem links com vários sócios dele dos clubes que ele participa, né? Como o Crystal Palace, clube da Bélgica, um clube na Alemanha. Ele citou alguns sócios que compartilham com ele esses clubes, que tem outros clubes que poderiam fazer links também com o Botafogo. Então não somente os clubes do Textor, mas o clube desses sócios que ele tem certo entrosamento, né? E nisso, ele citou a possibilidade de uma gestão denominada multiclubes, que seria esse sistema de clubes ligado por ele e seus sócios possam ajudar o Botafogo e o Botafogo também enviar alguns jogadores que também na mesma circunstância não tem espaço aqui e possam se desenvolver em outro lugar. Mas ele deixou bem claro, não que um alimente o outro. No caso, o Botafogo mandasse o Matheus Nascimento, os caras que são mais promessa pro Crystal Palace, para outros clubes e ficar aqui arrebentado, né? Mas ele citou trocas que sejam favoráveis aos dois lados. Então, por exemplo, um talento que não tem espaço em um clube, mas tem muito potencial, ir para outro. Isso valendo dos dois lados da troca, né? Tanto do Botafogo para lá como de lá para o Botafogo. Ele gostaria de ver jogadores promissores estrangeiros. Tem mercados que são muito fechados e regionais em outros países, como eles estão no próprio Estados Unidos é assim, como se sairiam aqui no Botafogo jogando no futebol brasileiro. É uma vontade dele. E assim, ele deixou bem claro, no Botafogo ele pretende que mais que entrem jogadores do que saiam, né? Que, como já faz parte do contrato e como ele gosta de tratar tanto o futebol como em qualquer ramo que ele trabalha nas empresas dele, ele gosta de ver um crescimento considerável e que seja forte, né? E ele disse que aqui no Brasil é um dos maiores celeiros de talentos do mundo, porém a prospecção e o desenvolvimento dos atletas é muito precário, se comparado à Europa, né? Ele citou que dois jogadores equivalentes em questão de talento e habilidade, um estando no Brasil, outro estando na Europa, o da Europa teria um treinamento e um tratamento muito melhor para a evolução, desde a fase infantil, né? Desde criança, até se tornar um atleta totalmente formado. Isso que ele quer mudar no Botafogo. Ele quer que a nossa base realmente lá desde o dente de leite ali. Moleque, 10 anos ali, 8, não sei, já tem um tratamento assim para chegar para jogar a Copa São Paulo, por exemplo, que é o que a gente tá jogando a nossa base ali, né? Já o cara já esteja tinindo já e o melhor tratamento possível aqui de forma diferenciada. E uma coisa bacana, ele também, uma parte ele citou como que foi a emoção dele em relação ao Aerotextor, né? Ele disse que foi a melhor sensação que ele já sentiu na vida, que marcou ele, que foi extremamente emocionante. E assim, ele foi até engraçado, porque assim, ele falou com o olho brilhando, foi o melhor momento da vida dele. Aí ele, depois de uns 3, 4 segundos, ele deu um estalo assim, que ele lembrou da família, né? Aí ele já meio sem graça, ele falou, aí ele lembrou. Quer dizer, seria a terceira coisa mais importante da minha vida, né? Depois da minha esposa e dos meus filhos, né? Ele falou meio sem graça. Foi até engraçado, assim, a gente na hora lembra, né? Pra não dar ruim com a patroa ali, tem que arrumar as coisas ali, né? Mas foi bem engraçado ali, meio desconcertado ali, mas deu pra ver como que ele ficou encantado com a torcida recepcionando ele. Ele já tinha dito isso na entrevista pro GE, né? Só que aqui foi um pouquinho mais aprofundado, assim, ficou mais nítido
a emoção que ele sentiu com o olho brilhando de forma mais aprofundada. Ele citou também que várias coisas que foram cobradas pelo Botafogo em relação à performance, em relação a investimentos, crescimento do clube, exposição da marca, evoluções em estrutura de forma geral, né? Que seriam as nossas garantias, né? Ele disse que ele já planejava fazer isso de qualquer forma, mesmo sem a exigência do Botafogo. Porque, como eu falei para vocês, ele é um cara que gosta de entrar de sola para crescer e inovar no que ele entra, né? Não entra para ficar enchendo linguiça, enrolando, não. Como histórico empresarial dele, de pegar várias empresas à beira da falência, sair com empresas valendo bilhões de dólares. É mais ou menos essa dinâmica que ele pretende plantar no futebol também. E outro detalhe muito bacana também foi no final do vídeo, teve um react dele mostrando assim vários trechos da nossa torcida, né, assim nos últimos anos, né? Mostrou o mosaico da Libertadores, o gigante voltou, a torcida recepcionando o clube, vários trechos da nossa torcida, e ele olhou sorrindo, encantado assim. Ele fala que todos os clubes que ele já teve contato, né, no resto do mundo, ele falou que nunca viu uma torcida assim tão engajada e fervorosa como a nossa. Foi algo novo pra ele que deixa ele extasiado, né? Não falou com essas palavras, mas nesse sentido, né? Que é algo surreal, assim, espetacular. Então esses foram alguns pontos, né? Dessa nova que eu achei mais interessante, que ele citou além da entrevista do GE e aprofundou mais, né? Que seria interessante passar para vocês aqui. Aí antes de ir para as próximas pautas, eu peço a vocês que, assim como eu montando a Estrela Solitária de General Severiano, que ajudem a divulgar o canal, que eu comecei há pouco tempo, né? Cerca de um mês que eu comecei a fazer vídeos aqui uma das coisas que eu mais amo na vida, que é o nosso Botafogo. Então divulgar em grupos de WhatsApp, redes sociais, para outros botafoguenses, né? Dar uma força, o canal tá bem no início, então eu conto com o apoio de vocês, né? Eu agradeço bastante, deixar o like, se inscrever também, beleza? Agora vamos para a próxima pauta. Bom, pessoal, ontem também teve o jogo da nossa base, né? Contra o São José do Rio Grande do Sul. Eu assisti o jogo, foi às 11 da manhã. O primeiro tempo foi meio estranho assim, o pessoal não jogou bem. O São José teve algumas chances até perigosas ali, mas no segundo tempo a gente mandou no jogo ali. Teve várias chances de gol, poderia ter resolvido o jogo no tempo normal, mas acabou indo pro pênalti, aquele sofrimento, né? O goleiro do São José tava absurdo, ele tá pegando até pensamento. Tanto durante o jogo, eu fiquei bem receoso, pô, o cara pegou tudo isso no jogo, no pênalti vai complicar pra gente. Mas graças aos céus e também deu pra ver que a meninada treinou muito pênalti, molecada ali batendo muito bem no canto, na gaveta, né? Deslocando o goleiro, tendo frieza pra bater, coisa que até no profissional, inclusive, muitas vezes é difícil a gente ver, né? Tanta categoria e calma pra bater, cobrança de pênalti, e a molecada teve, foi muito bem. Vencemos por 9-8, graças a Deus, graças ao treinamento e empenho da molecada. E passamos para a próxima fase. Vamos jogar contra o Taubaté agora, no próximo mata-mata da Copinha. Vou assistir, vou torcer ali. Agora outra grande notícia, né? Recente aqui foi a contratação do Rafael Rezende para a função de Head Scout, né? Como eu já disse, eu deixei o card ali no início do vídeo, né? Do meu vídeo anterior, que eu explico bem o que seria o Scout, a função em si. Mas falando de uma forma bem simplória assim para vocês, seria aquela quase uma ciência ali em relação à análise e estatística de desempenho dos jogadores, né, de forma global, né, para a gente parar de contratar jogador na baseada ou naquele negócio lá de o cara jogou bem contra a gente ali, um atacante, um goleiro que pegou tudo, vamos contratar esse cara, aquele negócio amadorismo master, né? Então agora vai ser tudo como o John Textor já queria implantar, né, o scout global, um negócio minimizando ao máximo o erro, mesmo a gente sabendo que futebol não é uma ciência exata, mas você tendo todo esse trabalho e esse setor de scout, de estudo mesmo, aprofundado, para contratar os jogadores, seria espetacular. Já, também tranquiliza muita gente. E assim, eu confesso para vocês que a princípio eu fiquei meio pé atrás assim, porque mesmo sabendo que o Rafael Rezende é botafoguense, e gostando dele ali, sendo um cara muito sensato ali, apesar de eu não ver tanto no Sport TV, mas poucas vezes que eu vi ele comentando, foi muito bem. Mas eu não conhecia a parte profissional dele, né? Se ele tinha essa capacidade para uma função dessa. Aí eu estudei aqui para trazer para vocês também. Ele é um cara muito bem preparado, ele não é só um comentarista, ele é apaixonado por futebol, acompanha várias ligas e assim, o principal da parte profissional, ele tem curso de scout, em vários cursos ele tem licença na CBF também, licença B, que permitiria até que ele fosse técnico de gestões de base, algumas outras funções também, o scout também é uma delas, né? Ele passou por uma seleção com outros profissionais, ele não caiu de paraquedas aqui no Botafogo só porque ele é conhecido. O pessoal chamou ele, chega aí. Não, teve um trabalho ali de seleção.
para definirem ele. Uma outra coisa também bem interessante que eu descobri é que ele já fez um trabalho extraoficial pra gente no ano passado. Foram indicações a partir de estudos dele pra gente contratar o Daniel Borges, o Barreto e o Oyama. Foram 3 peças importantes pro nosso título, né, da Série B. E assim, o grande finale pra mim, pra me tranquilizar e me dar confiança que ele tem total condições de executar um excelente trabalho com a gente, teve o aval final do Jorge Braga, né, que até agora se mostrou um cara excepcional, não é o tipo de cara que dá tiro no pé ou de arriscar, né? É um cara que faz tudo com extremo embasamento. Então, todo esse contexto me tranquilizou. Então, agora eu tenho plena confiança que o Rafael Rezende é um cara extremamente capaz de assumir essa função do nosso clube. E junto com ele também veio o Bruno Nossi, né? Era um analista de desempenhos do Cruzeiro. E apesar de o Cruzeiro estar numa situação difícil agora, mas ele tem um histórico de alguns anos atrás, na época que o Cruzeiro estava ganhando tudo ali, ganhando as Copas do Brasil, então ele tem um certo know-how também para chegar nessa função aqui. Depois disso eu fiquei bem tranquilo e feliz, né? Mais uma notícia excelente para todos nós aí. E assim, um ponto que eu vi que algumas pessoas tinham dúvida é em relação ao o Textor, nas 2 entrevistas ele falou que vai montar um scout de primeiro mundo nível europeu, né? Aí o pessoal pensou, pô, mas a gente começou aqui com profissionais brasileiros, aí como que vai fazer essa junção quando o Textor chegar? Aí eu vi alguns canais grandes, algumas pessoas comentando que a maior possibilidade seria, por exemplo, o Rafael Rezende teria todo o direito de entrar em contato com o scout do Crystal Palace, do time belga, do time alemão, do time da MLS, que o Textor tem contato, além do Textor também poder trazer uma equipe e se unir, né? E o Rafael Rezende trabalhar em conjunto com a equipe do Textor. Então, isso é um ponto também que algumas pessoas tiveram alguma preocupação, mas depois que eu li e corri atrás disso também, eu me tranquilizei. Então, fiquei bem feliz agora, mais tranquilo também com isso, né? Então, eram essas pautas. O vídeo talvez ficou um pouco maior que o ideal aqui, mas tinha que trazer essas informações para vocês, além do que também, dia 13 aqui a gente vai começar as votações, né, para o nosso conselho. Dia 13 nosso conselho aqui fazer a votação para todo mundo aprovar a compra do Textor, e na sexta a parte dos sócios torcedores, né, finalizarem. Pelo que eu vi, não tem mínima chance de dar errado ali, só uma coisa mais burocrática do que pra gente esquentar a cabeça também. Então, só alegria nessas semanas para nós botafoguenses, que a gente merece, né, muito. Então era isso. Valeu e saudações alvinegras.